Então, vamos retomar agora, Daniel. Espera aí, deixa eu entender. Você começou falando sobre um julgamento num fórum, por exemplo, que lá tem um advogado de defesa, tem um advogado de acusação, tem um juiz e tem um réu. Na verdade, não é nem vítima, é réu. Desculpa, tá? Réu. Eu errei e fiz você errar também. Mas é ao vivo. É ao vivo aqui. É o réu. É o réu. Réu. Porque ele não se tornou ainda. Vai depender da sentença do juiz. Se ele vai ser... se ele vai ser inocentado ou culpado. Né? Então é o réu, não é a vítima, que também tem um papel da vítima. Né? E aí eu errei e fiz você errar também. Me perdoa? Tá perdoado. É porque eu não sou da área jurídica, né? E muito menos. Essa é a desculpa que a gente pode usar, né? A gente não é da área jurídica. Então vamos lá. Então tem o réu, advogado de defesa, advogado de acusação e tem o juiz. Daniel, onde você vai chegar? Entendi, mas a sua esposa começou a falar aí lá em João 8, não foi isso? Capítulo 1, falando da mulher pega em adultério, que lá tinha o advogado de defesa, que era o Senhor Jesus, tinha os acusadores lá, que vamos apontar aqui, que são os advogados de acusação, tinha a ré, no feminino é ré, opa, tô melhorando, não tô? Tá melhorando. É a ré, que era a mulher. E o juiz? Quem é o juiz? Então nós vamos trazer agora, fazer uma analogia, pessoal. Isso não está na Bíblia, não vamos chamar de herege, pelo amor de Deus. Aqui é um contexto para exemplificar, como se fosse uma parábola. Sim. Uma alegoria que nós vamos fazer agora para exemplificar aqui o nosso contexto. De como que é um julgamento de um pecado sexual, seja ele fornicação, adultério, pornografia, masturbação e afins. Tá? Então, a pessoa quando cai no pecado sexual, vira ré ou réu. Automaticamente virou ré ou réu. E agora? E o advogado de defesa? Quem é? Nosso Senhor Jesus. Nosso Senhor Jesus é o advogado de defesa. E quem é o advogado de acusação? O inimigo. É o inimigo das nossas almas. E quem é o juiz aqui no nosso contexto? Deus. Deus. E olha que interessante. Olha o que vai acontecer quando se tem um pecado sexual. Muita atenção, pessoal. Muita atenção nessa parte aqui. Vamos lá. Em 1 de João, capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas, olha o mais aqui, ó. Mas, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Glória a Deus. Olha o versículo 2. Ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Então nós temos um advogado de defesa. Vamos pegar o exemplo, nós temos que pegar exemplo nosso mesmo, né? Partindo, fazendo uma analogia aqui, que misericórdia, eu caio no pecado, misericórdia, tá? Só uma analogia. Ou melhor, as palavras têm poder, está repreendido, né? Vamos pegar aqui o João. Vamos pegar o João. O João caiu em adultério, por exemplo. Nós temos um advogado, que é Jesus, vai levar essa situação para quem? Para Deus. Detalhe, João não se arrependeu, não pediu perdão. E aí, Jesus chega para Deus, João caiu em adultério. Aí Deus pergunta, ele se arrependeu? Aí Jesus fala, não. E aí Deus vira, não podemos fazer nada porque ele não se arrependeu. Verdade. Então, qual é a condição para nós sermos perdoados do pecado? O arrependimento. O arrependimento. Essa é a situação número 1. Sim. E aí o advogado de defesa, de acusação vai
vai condenar, vai acusar, vai... Situação número 2. O mesmo João cai em pecado sexual, mas ele se arrepende, ele chega para o advogado, e olha que interessante, pessoal. Uma das prerrogativas de um advogado de defesa é o quê? Vocês já viram em filme o advogado de defesa chegar e, eu quero que você fale a verdade para mim. Não tem isso em filme, né? Tem. O único pré-requisito que o advogado de defesa quer da pessoa que é réu, fala a verdade para mim. Você pode ter matado, mas fala a verdade, que eu vou tentar absorver você, ou na pior das hipóteses, diminuir a tua pena. Verdade. Preparar a defesa, né? Isso. A minha esposa está começando a... Tô. Lembrei de um filme. Aí, olha que interessante, pessoal. Tem a verdade aí. Verdade. Se o réu não contar a verdade, vai ficar muito difícil pro advogado de defesa montar a peça. Montar a peça. Montar a peça da defesa. Eu acho que é a peça que fala, mas enfim. Trazendo para o pecado sexual. O João chegou para o advogado de defesa, que é Jesus, e falou: Jesus, o negócio foi o seguinte. Olha só, sou casado, sou sábio. Eu estava lá no WhatsApp, veio uma irmãzinha da igreja, meio piricrente e tal. Não vou puxar sargento lá das mulheres aqui, minha esposa não vai gostar, né? E os homens também. Vamos pegar o exemplo das mulheres aqui. Aí veio uma piricrente lá e tal, dá em cima do João. E o João, né, se deixa levar por aquilo e conversinha vai, nudes pra cá, nudes pra lá, marcam um encontro, vão pro motel e comete o adultério. Isso pode também um exemplo para os homens também. Pode, pode. Tem o lobão, né, que tá dentro da igreja só para pegar as ovelhinhas, né? Sim. As irmãzinhas, casado. Que quando tem uma irmã que tá viúva ou foi separada, pra saber se tá precisando de alguma coisa. Escutei esses dias aí, uma pessoa compartilhou. Sim. Meu Deus, olha o mistério aí. Escutei. Então vamos lá. E aí, João chega e fala real para Jesus. Jesus, eu sou esse cara aí mesmo, eu sou esse adúltero aí mesmo. Não vou mentir não, Só que é o seguinte, Jesus, eu quero me arrepender. Eu quero me arrepender, porque eu não... O acusador está só no meu ouvido aqui, Ih, fez isso. Você vai pregar para quê? Você vai cantar para quê? Você vai fazer para quê? Vai orar, vai ler a Bíblia. Para com isso. Para com isso. Senhor, eu não aguento mais o advogado de acusação, Senhor. Eu não aguento mais no meu ouvido, eu não aguento mais esse peso, esse jugo. Senhor, me perdoa. Aí o que Jesus vai fazer? Vai pegar aqui é o que o texto está falando. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Vai pegar essa petição, vai chegar em Deus. Deus, seguinte, João pecou. Sério? Foi. Mas ele se arrependeu? Está arrependido. Então, os pecados dele estão perdoados. Amém, glória a Deus. Porque o juiz ele vai dar a martelada, né? Dar a sentença, o juiz. Glória a Deus. João se arrependeu? Os pecados dele estão perdoados. Mas o que acontece? O que já foi dito aqui, Olha o Jonas Vitor. Glória a Deus pela tua vida, Jonas. O que acontece? Quando a pessoa está no pecado, a pessoa fica, boquinha fechada. Não vou falar não. Não vou falar porque... O que vai acontecer comigo? Vai me expor, eu vou perder um cargo na igreja, vou perder a minha esposa. Aí começa. E o advogado de acusação fica nisso aí, se você falar, você vai perder isso, você vai perder aquilo. E começa. E geralmente ele fala na primeira pessoa, né? Na primeira pessoa. Se eu falar, eu perco minha esposa, eu perco meu marido. Se eu falar, eu vou perder meu cargo na igreja, perco meu ministério. E aí eu vivo, tem muitos casos assim, tá? Por exemplo, vamos pegar aqui um pastor que vive, né? Nós chamamos de pré-brenda, né? Que chama, é isso? É o salário do pastor, e como se ele falar, ele vai perder o salário dele, né?
E aí está em jogo aí a questão financeira, está em jogo a questão conjugal, está em jogo a questão ministerial, aí não vou falar. Só que quando não se fala, o advogado de defesa tem o que fazer? Não. Tem o que fazer? Nadinha, nem como preparar a defesa. Quem vai atuar aí? O inimigo. Vai ficar, todos os dias. Todos os dias. Eu estou vendo que o pessoal está meio calado hoje. O que está acontecendo aí com esse povo? Tá. Será que o tema está muito forte? Ou será que eles não estão entendendo? Pessoal, digita aí. Se vocês estão entendendo, se está fazendo sentido, porque não faz sentido a gente estar falando algo que vocês, porventura, não estão entendendo nada. É verdade. Ou não está fazendo sentido. Nós só vamos continuar aqui se vocês derem um feedback aí. Semana passada estava uma comunicação, né? O pessoal estava bem interativo. Então vamos lá. O pessoal está entendendo aí essa parte do julgamento? Estão entendendo, pessoal? Digita aí. Essa simulação que a gente está fazendo aqui. Porque o objetivo aqui é a gente lembrar que nós temos um advogado, né, que prepara ali, que é o nosso intercessor ao lado do Pai ali, que apresenta, né, a nossa defesa diante do Pai. E muitas vezes a gente esquece, né? Muitas vezes a gente esquece. Três pontos que nós temos aqui, quais são? O primeiro, que muitas vezes a gente esquece, nós temos um advogado. É verdade. Wagner Reverso falou que está fazendo sentido, então podemos continuar, né? Sim. Então, primeiro ponto, pessoal, nós temos um advogado de defesa. Nós esquecemos que nós temos um advogado de defesa, porque só fica aqui, ó, na nossa mente aqui, o advogado de acusação. Não é isso? Entendendo bem, exatamente. O segundo ponto é o quê? A minha esposa... Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês aqui. Vou contar, porque eu tenho que contar. Todas as vezes, não só aqui não, viu? Todas as programações que a gente participa, a gente tem uma participação aí numa programação de rádio, a gente combina, olha, eu vou falar tal coisa, vou participar nisso, né? Deus me ministrou nessa parte, ele vai lá e fala a coisa que Deus me ministrou. E aí eu fico ali, ó, de surpresa. Pega de surpresa. E quando ele fala, sábado nós vamos fazer uma palestra de casais, vou contar também. Presencial. Presencial. Olha a minha cara que eu fiquei. Na hora ele começou falando e falou assim: a minha esposa, ela observa muito. O que você observou assim que a gente chegou? Eu falei, não é possível que ele quer que eu fale isso. Né? Fiquei pensando, gente, mas tem coisa que não se fala, né? Porque eu comecei a observar os casais, porque eu pensei, esse casal tem uma diferença, esse casal aqui é bem comunicativo um com o outro, e estava fazendo algumas pontuações. De repente eu falei, o que será que ele quer que eu fale, gente? E aí eu comecei a falar algumas coisas que não fossem tão relevantes assim, né? Mas ele queria que eu falasse que as pessoas eram bem interativas, que todos se cumprimentaram. Isso foi bom. Agora ele pega mas aqui... agora aqui foi premeditado, só foi para quebrar aqui o gelo aqui. Muito bem, muito bem. Nós temos 3 pontos nesse julgamento que nós temos que aprender. O primeiro, nós temos um advogado. E esse advogado é pago ou gratuito? É gratuito. Advogado... Porque ele já pagou um alto preço. Ele que pagou por nós. Eita, papai! Aí. Olha aí. Eita, glória! Então é o seguinte, nós temos um advogado, isso na área jurídica chama-se advogado... como é que é? Estava na ponta da língua agora. Advogado público, não. Tem um termo que é o advogado gratuito, advogado do Estado, né? Advogado tem um termo aí, mas é o advogado do Estado, que o Estado libera esse advogado para as pessoas que não têm condição. Okay? Então, nós temos um advogado gratuito, que é Jesus. Ele só quer que nós façamos o quê? Confessamos. Confessamos. Só quer isso. Só quer a verdade. Só quer a verdade. Somente a verdade. O segundo ponto, nós temos que o quê? Interceder. Não é isso? Na verdade, o advogado fiel, ele vai interceder por nós. Exatamente. Não é ele isso? Que intercede por nós. Nós só precisamos confessar a ele. É ele que vai interceder. Nós temos que entender que nós temos um advogado e, segundo, ele vai interceder por nós, junto ao Pai. E o terceiro ponto é o quê?
Nós precisamos entender que quando Deus nos perdoa, Ele esquece tudo o que passou. Ele perdoou. Aí nós não podemos aceitar a acusação do inimigo na nossa mente. E muitas pessoas recebem esse perdão do Senhor, mas acabam esquecendo. Por quê? Porque o inimigo vai ficar lá, metralhando. Mesmo que a pessoa não tenha quedas, o inimigo começa a jogar setas. Por quê? Porque ele não vai desistir. Existe uma pessoa perseverante, é o diabo. E ele vai ficar persevera mesmo, até você perder a salvação. Todos os dias ele não vai largar, porque ele veio roubar, matar e destruir. Né? É isso. E ele não vai cansar. Não vai. Enquanto, né, ele não levar a pessoa para o inferno, infelizmente. Verdade. Infelizmente. Né? Olha o Marcos Dias, Deus abençoe muitíssimo. Glória a Deus, Marcos. E aí, pessoal, entenderam? Entenderam o julgamento aí de um pecado sexual? Né? Olha, o Judene falou que já passou por isso. Olha que interessante. E muitos passam, viu? Muitos passam. E só não consegue, muitas vezes a gente não consegue ter esse discernimento, porque eu também já passei por isso e passa-se anos, né? Ali quando você está lutando, você está vencendo o pecado e aí o inimigo está lá na sua mente, quem é você, né? Você não vai conseguir vencer isso, aí você fica lembrando do seu passado, realmente, poxa, estou tão suja. A gente esquece que quando a gente declara Jesus como nosso Senhor, nós descemos as águas, Ele nos limpa, Ele nos purifica, e mesmo depois, se houver, como está dizendo a palavra, né, que não peque, mas se pecar, nós temos um advogado, né? Então, quando nós nos achegamos a Ele, confessamos ali o nosso pecado, colocamos nossa verdade para Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar, como já está lá em 1 João 1,9. Glória a Deus. Glória a Deus. Pessoal, o seguinte, o julgamento do inimigo pesa muito. É verdade, é verdade. Eu coloquei aí o nosso livro, www.prisãoinvisível.com.br/livro. Já está aí, fixado aí. Vocês vão ter uma ferramenta sensacional para você poder vencer o vício sexual, o pecado sexual, sobretudo a pornografia e a masturbação. Entra lá, é um valor muito, mas muito em conta, que cabe perfeitamente no teu orçamento, está com 50% de desconto, apenas R$19,90 a versão e-book. Temos também para as mulheres, né? Sim, o Libertas para Libertar, é uma linguagem bem feminina do que as mulheres passam. Ali eu conto também meu testemunho de como eu venci, né, esse vício, as ferramentas que o Senhor me deu para vencer. Então compartilho de uma linguagem bem simples, né? Como eu sempre costumo dizer, que é você ouvindo mesmo uma mentora te dando as direções do que você fazer no dia a dia. Então é bem interessante, muitas mulheres estão vencendo o vício. E eu ia até falar de algo bem interessante que eu gosto no livro do Prisão Invisível, que é o devocional de 21 dias. Ah, legal. Né? O nosso não tem o devocional, porque eu coloquei ali dia a dia mesmo, só que eu lembro de um testemunho de uma menina que eu acompanhei, ela não está participando das lives porque ela casou, né? Vou falar aqui o nome dela porque ela tem o testemunho também lá no canal, né? Um testemunho escrito, e ela está sempre nas lives, que é a Jamile, né? E ela fez esse devocional e assim, ela venceu, o vício está se mantendo firme, casou. Glória a Deus, glória a Deus. Então ela não está tendo tempo aí para participar, né? E glória a Deus pela vida dela. Então é bem legal esse devocional, eu gosto muito também, né? Que também acompanha ali o livro de João, né? E é bem legal. Então não deixe de adquirir aí o Prisão Invisível, você que é mulher, Libertas para Libertar. Então é www.libertasparalibertar.com.br/livro. Glória a Deus. Quem entrou aí na área também foi o pastor Gilmar. Saudade, pastor. Essa semana, as 2 semanas, correria. A gente não está se falando muito por causa, né, tá colocando algumas plataformas, está implementando, mas estamos aqui firme e forte, pastor. Contamos com todo o seu apoio. Pessoal, procure o pastor Gilmar, tá? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Vamos orar para nós encerrarmos? Amém. Senhor, meu Deus, eu quero te agradecer por esse momento ímpar,
Um momento maravilhoso que nós estamos falando aqui da Tua Palavra. Verdade. Porque nós cremos, Pai, que somente a Tua Palavra vai nos libertar, vai nos curar, vai nos transformar. Amém. Portanto, Papai, abençoe cada vida que está aqui, Senhor da Glória. Pai, abençoe cada problema, não sei, Pai, o que passa, mas Tu sabes. Mas que essa pessoa também venha, Pai, conforme foi falado aqui, Pai, se estiver no pecado sexual, que venha a te pedir perdão, que venha a confessar, Senhor, para que o inimigo não ache brecha, Pai, para ficar acusando, para ficar trazendo julgo. Pai, em nome de Jesus eu te peço, cada família aqui representada, vai guardando, vai livrando, vai cobrindo com teu sangue. É assim que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém. Olha só, queria agradecer aí pelo Wagner Reverso, pastor Gilmar, Gildênio, o Marcos, o Alex, o Jonas, a Laila. Glória a Deus pela vida de vocês. Então, lembrando, pessoal, que é o seguinte, ó, às vezes as pessoas não sabem, a live, essa programação aqui, ela é gratuita ao vivo. Mas quando sai aqui do ao vivo, nós colocamos privado. E só quem assina o Socorre Flix ou quem é assinante aqui do Clube de Membro vai ter acesso, não só essa, como as outras lives, as reprises. Amém? Amém. Deus abençoe. Fica ligado aí durante a semana que tem vários conteúdos aí para vocês. Fica com Deus. Deus abençoe.